turminha, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo com vocês? Espero que esteja tudo aí às mil maravilhas e que vocês estejam já se preparando para a prova. A gente vai trazer nessa aula de hoje, nesse vídeo, a correção da atividade de revisão que foi enviada ontem para vocês, né? Eu mandei aí os vídeos que já estava no meu canal do YouTube, que já havia gravado falando justamente sobre o emprego de cada sinal de pontuação. E agora a gente vai fazer a correção. Vou colocar aqui na tela para que a gente possa acompanhar. A primeira questão aí fala de um presente, né, de um menino que escreveu um bilhete pedindo um presente, só que esqueceu de pontuar corretamente, esqueceu de pontuar corretamente, o que causou aí uma confusão na hora do pai e a mãe entenderem o que ele pedia realmente, né? Tá aí a frase como ele colocou. O pai entendeu que o Carmelino estava pedindo uma bicicleta e a mãe entendeu que eles desejaria um videogame. Vamos ver aí a atividade, né? Como o pai interpretou o bilhete do filho, né? Como foi que ele entendeu? Ele entendeu que ele queria uma bicicleta. Então a pontuação deveria ser dessa forma. O que eu quero é uma bicicleta, não um videogame. De jeito nenhum gostaria de uma bola oficial, que seria a resposta. A resposta correta é a resposta C. Já a mãe entendeu que o Carmelino desejava um videogame, né? Então deveria, para que o bilhete estivesse pedindo videogame, deveria ter sido pontuado dessa forma. O que eu quero é uma bicicleta? Não, um videogame. De jeito nenhum gostaria de uma bola oficial, que aí é a alternativa B. O vocativo é um nome usado quando se quer atrair a atenção das pessoas com quem se fala, né? Como ficaria o bilhete de Carmelino acrescentando o vocativo referente aos emissores do seu texto, que seriam os pais dele, né? Então, o vocativo é esse termo, né, que a gente coloca nas orações para chamar a atenção de alguém, para atrair a atenção de alguém. E esse termo, né, por que a gente está falando desse termo? Porque justamente esse é um dos empregos da vírgula, é separar o vocativo. O vocativo ele não tem, digamos que, um local certo, né? Ele pode aparecer no início, no final ou no meio da frase, mas sempre onde ele aparecer, ele será isolado, será separado por vírgula. Então, a alternativa aí seria paizinhos queridos, né? O que eu gostaria de ganhar é uma bola oficial. Então, ó, nesse caso, a alternativa A, porque, como eu falei, ele tem que ser separado por vírgula. Isso aparece nessa alternativa. Na frase, eu quero uma bicicleta, né? Qual a pontuação estaria adequada caso o Carmelino estivesse gritando para seus pais a fim de expressar muita vontade de ganhar a bicicleta? Então, no caso aí, pessoal, a alternativa é a alternativa B, né? Como ele diz, eu quero uma bicicleta, gritando, né? Não vou gritar aqui porque fica feio. Mas o que é por que a gente vai entender que ele estava empolgado, que ele estava querendo expressar o tamanho de sua vontade, a grande vontade de ganhar essa bicicleta? O ponto de exclamação. Esse ponto aí, né, mostra com o tamanho da vontade que ele estava de ganhar essa bicicleta. E na quinta, qual pontuação estaria adequada, né, na mesma frase, caso ele estivesse expressando hesitação e interrupção do pensamento, ou seja, ele estivesse confuso, ele não soubesse o que queria ganhar. Então era como ele disse, eu quero uma bicicleta e parasse, né? Parasse, hesitasse. Será que é isso que realmente quero? Então seria a alternativa C, que é empregado aí o que a gente chama de reticências, né? Que são esses 3 pontinhos aí. Vamos a mais aí algumas questões. Tem mais um texto aí que tem um poema, né? Que fala aí que o poeta afirmava que amava o Soledade, Olia, Oiria, né? Oiria, né? Aí tá o poema, não vou ler porque vai ficar aí muito longo o poema. Então, a primeira frase aí, né, para pontuar a primeira questão, pontuar a segunda estrofe, somente a segunda estrofe, empregando apenas ponto, né? Ponto. O ponto final, o ponto que a gente chama de ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, de modo que o poeta diga que, na letra A, o poeta vai ter que dizer que ama Soledade e não as outras garotas. Então, vamos aí. Se consultar razão, digo que amo Soledade, né? Ponto. Aí, não lia
cuja bondade, cuja bondade ser humano não teria. Não aspira a mão, diria, que não tem pouca beldade, né? Beldade, beleza. Então, a pontuação seria dessa forma, caso ele dissesse que amaria Soledade. Vamos ver aí, ele vai na letra B, ele vai dizer que ama Lia, né? A pontuação tem que dar a entender que ele ama Lia. Se consultar razão, digo que amo Soledade? Não. Lia, cuja bondade ser humano não teria. Não aspiro a mão, diria, que não tem pouca beldade. Então, aí, nesse caso aí, ficaria dessa forma a pontuação, né, para ele dizer que amaria a Lia. E na outra, na letra C, ele vai dizer que ama a Iria, né, e não Soledade nem Lia. Se consultar razão, digo que amo Soledade? Não. Lia, cuja bondade não teria? Não. Aspiro a mão, diria, que não tem pouca bondade. Então, aí são as três formas de acentuar, de pontuar, perdão, para dizer que ama as moças diferentes, né? As moças diferentes desse poema. A segunda tem aí um oficial enviou, né, a seus soldados um telegrama ordenando que fossem à guerra. E o telegrama dizia: irão, voltarão, não morrerão. Todos os soldados morreram na guerra. E o oficial garante que não mentiu em seu telegrama. Então, qual era a pontuação da frase que pode provar isso, né? Que pontuação poderia provar isso? Ele não empregou pontuação, então não entenderam, né? Então, seria mais ou menos, seria dessa forma, exatamente dessa forma. Irão, né? Perdão, irão. Voltarão? Perguntando. Não, morrerão, né? Então, nesse caso aí, se tivesse empregado essa frase, os soldados, né, talvez tivessem entendido melhor. A terceira, o diretor pegou em flagrante o funcionário pichando o muro da empresa. Morte ao diretor, ele não é um cara legal. O funcionário, entretanto, afirmou ao diretor que a sua intenção era outra e, recorrendo, né, à pontuação, conseguiu-se se safar da demissão imediata. Explicar a estratégia utilizada pelos funcionários, que essa estratégia seria a pontuação. Morte ao diretor, ele não é um cara legal. Pronto, aí seria, né, a pontuação ou a pontuação que ele deve ter utilizado para se safar da demissão, para escapar da demissão. Tem também nas frases abaixo, a pontuação estabeleceu uma diferença de sentido, né? Imagine que em que situação cada uma das frases poderia ter sido empregada. Regina não me atendeu. Quando telefonei pela segunda vez, já era tarde. Segunda frase, né? Regina não me atendeu. Quando telefonei pela segunda vez, já era tarde. Então, vamos lá. Na primeira frase, o fato de Regina não ter atendido o telefone, né, desencadeou algo irreparável, ou seja, algo que não tem mais jeito. Ou seja, ele ligou, ela não atendeu, né, mas atendeu na segunda vez. Mas aí, por exemplo, digamos, tem alguma proposta para ela. Quando ela atendeu pela segunda vez, essa proposta de emprego, de alguma coisa, já não estava mais disponível. Já era tarde para aquilo, né? E na segunda, ela não atendeu porque a segunda vez que ele ligou já era tarde da noite, meia-noite, enfim. Já é um horário que não era cedo, né? Ou seja, um horário que as pessoas não devem costumar atender telefone. Então, o sentido é esse daí. E a última aí, o último texto, né? Fala de um homem rico que estava doente e pediu papel e caneta e assim escreveu, né? Deixe os bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. E ele morreu antes de fazer a pontuação, né? Então, para quem ele deixaria a fortuna? Vamos reescrever de acordo com o interesse de cada um. Primeiro, se fosse de acordo com o interesse da irmã, se ele deixasse a herança para a irmã, a fortuna, né, os bens, ficaria dessa forma. Deixo meus bens à minha irmã, ponto, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Já se ele quisesse deixar os bens, né, ao sobrinho, deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Já os alfaiates pontuaria dessa forma: deixo meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho? Jamais será paga a conta do alfaiate. Ponto final, nada aos pobres. E por último aí, os pobres, né? Como é que ficaria? Deveria ser pontuado
essa questão se fosse para deixar os bens aí aos pobres, né? Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. Então, essas aí são a pontuação de acordo com o interesse de cada um. Bom, gente, era isso. Espero que todos tenham compreendido. Tem os links aí no próprio exercício. Esses links darão no site que eu tirei essas questões. E lá também terá outras questões sobre pontuação. E bom que já vem com gabarito. Vocês podem estar estudando. Caso tenha alguma dúvida, já pode estar corrigindo aí, vendo a resposta para saber se a sua resposta era correta ou não. Um abraço para todos. Bom dia, boa aula para todo mundo.